Olá, nesse nosso novo encontro eu gostaria de esclarecer para vocês uma questão a respeito da união estável. Uma pergunta muito recorrente que vem até o nosso escritório é a respeito da caracterização da união estável. É muito comum nós dizermos que haveria que ter um lapso temporal. Há um tempo atrás dizia-se que era 2 anos, chegou-se a dizer que seriam 5 anos ou até mais. Mas na verdade, o que se entende hoje por união estável seria um requisito da intensidade. Muitas vezes nem morar sobre o mesmo teto não seria requisito a desconsiderar a união estável. Por exemplo, talvez o casal não more sobre o mesmo teto, mas tem uma intimidade tal, ou uma intensidade de relacionamento tal, muitas vezes uma confusão patrimonial tal, que leve realmente ao juízo da união estável. Então, na verdade, não existe um lapso temporal previsto em lei para se caracterizar a união estável. Essa união estável será vista caso a caso perante o juiz, no sentido da intensidade desse relacionamento. E hoje, inclusive, é possível até fazer uma escritura em cartórios extrajudiciais, uma escritura de união estável, para fins de INSS, fins muitas vezes de seguro-saúde e para outros fins. É uma forma de regulamentar as pessoas que não querem efetivamente contrair o matrimônio, mas a união estável evidentemente que dá alguma segurança jurídica ao casal. E que segurança jurídica é essa? Imagine o que é muito comum acontecer, a separação desse casal que vive em união estável. Como é que fica a questão da relação dos bens, da divisão dos bens? Então, o que se entende? Entende-se que aos regimes considerados de união estável, deverá ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Porque hoje, em casamento, quando se contrai o matrimônio, existem vários regimes que se pode reger esse matrimônio. Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, a divisão total de bens, a divisão de aquestros, enfim, existem diferentes modalidades de relações matrimoniais em relação de patrimônio. Mas no caso da união estável, como não existe uma previsão específica para isso, será considerado a comunhão como se fossem casados no regime da comunhão parcial de bens. Esse será considerado para questões patrimoniais o regime da união estável. E como se sabe, a comunhão parcial de bens, existe a confusão patrimonial evidentemente a partir do casamento, ou seja, será considerado para a divisão dos bens aqueles bens adquiridos a partir de uma determinada data de onde se considerar que iniciou a união estável. E fica excluído evidentemente as doações recebidas e as heranças recebidas. Isso não se confundirá, mesmo que recebidas durante a união estável. Se um dos cônjuges ou dos unidos estavelmente receberem uma herança ou uma determinada doação, esses bens não se confundem, não se misturam, não concorrerão para a separação do casal. Mas a tônica, eu acho que mestra, para se entender um pouquinho a questão patrimonial de divisão de bens em caso de uma separação em união estável, é que ela será comparada ao casamento contraído dentro do regime da comunhão parcial de bens. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.